Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre figuras de linguagem e vícios de linguagem. Esses assuntos, dependendo da banca do concurso, eles podem cair nas provas, certo? Em relação à interpretação de textos. Então, vamos falar um pouquinho sobre funções da linguagem. Nós temos a função conotativa ou apelativa, que é a função de convencer ou de persuadir. Então, um texto com a função conotativa é aquele texto que tem por objetivo persuadir, tem por objetivo convencer. Temos a função fática, que é a de finalizar um contato. Então, se você pegar um texto que tem oi, tchau, é a função fática, vai finalizar um contato, ok? Temos a aliteração. O que é a aliteração? Um exemplo. Acho que a chuva acha que a gente acha a se ver. Então, você viu que há uma repetição do verbo acho, né? Acho que a chuva acha que a gente acha a se ver. É um exemplo de aliteração. Temos um exemplo de onomatopeia. Tibum, quando a pessoa cai dentro d'água. Tibum, acabou, entrei dentro d'água. Assonância. Assonância é a repetição do fonema vocálico. Então, exemplo, a fala, atracada, a faca, ataca. Então, faca, ataca. Repetição desse aca, entendeu? De uma palavra após a outra, né? A graça, a balada da traça. Aça da graça com aça da traça, ok? Então, a assonância já é diferente da aliteração. A aliteração é a repetição, sei lá, de um verbo, de um substantivo, várias vezes dentro do texto. Já a assonância é quando você tem a repetição do fonema vocálico, né? Faca, ataca, graça, traça. Temos a metáfora. A metáfora ela é um exemplo, é uma espécie de comparação. O amor é uma caça. Você está comparando o amor com uma caça, né? Onde você busca, onde você fica ali vidrado, né? Enfim, a metonímia. A metonímia se aproxima da conotação. Lembra da conotação? A gente tem a denotação, que é o sentido literal de uma palavra, e a conotação, que é uma figura de linguagem, né? A conotação, ela é usada como uma figura de linguagem dentro de um contexto, né? Então, a metonímia. Exemplo, gosto de ler Machado de Assis. O que você está falando dentro do contexto? Que você gosta de ler a obra de Machado de Assis. Outro exemplo, estava com tanta fome que comi 2 pratos cheios. Você não comeu 2 pratos. Significa que você comeu muito. Então, é um exemplo de metonímia. Catacrese. A catacrese ela é usada para suprir a falta de um termo adequado. Exemplo, vou plantar um dente de alho. Não existe dente de alho, mas significa que você vai plantar aquela semente, né, que vai gerar aquele dente de alho, né? Aquele, eu vou falar assim para você entender. Aquele bolinho que vem vários alhos, né? A gente chama dente de alho. O pé da mesa quebrou. A mesa ela não tem pé, ela tem uma base final. Só que no dia a dia ninguém vai falar a base final da mesa, porque fica muito formal, né? Com o tempo as pessoas vão usando termos para suprir a falta
daquela palavra que falta, né? Digamos assim. Então, o pé da mesa quebrou. A mesa não tem pé, mas eu quero dizer que a base final da mesa quebrou. A maçã do rosto é rosa. Não existe maçã no rosto. O que a gente diz é essa parte aqui do rosto, que nós falamos que é a maçã do rosto, ela é rosa. Perífrase. A perífrase, ela é um rodeio verbal, né? Tem por objetivo tornar a expressão mais longa. A perífrase, você vai lembrar de quando uma pessoa é prolixa, enche linguiça na hora de falar, enrola, 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 sendo que podia falar de forma mais objetiva. Exemplo, moça que ainda não conheceu o homem. É a mesma coisa que virgem, né? Então, moça que ainda não conheceu o homem é uma perífrase para dizer virgem. Antomásia. Antomásia é... O poeta dos escravos morreu jovem. A ideia é parecida com a ideia do aposto. Então, na antomásia, você tem a mesma ideia do aposto, né? Você descrever uma pessoa com uma frase, com uma expressão. Então, o poeta dos escravos, que é Castro Alves, morreu jovem. Hipérbato. O hipérbato é uma inversão sintática, né? Então, você vai lembrar do hipérbato quando a gente fala assim de ordem direta da oração, né? Sujeito, verbo, predicado, né? Aí você troca o predicado pelo sujeito, verbo, ou então sujeito, verbo, predicado, complemento verbal. Quer dizer, predicado, né? E tem algo que vem depois do predicado que a gente classifica como adjunto adverbial, que agora eu não lembro mais, né? Mas é uma complementação. Exemplo: ouvira do Ipiranga as margens plácidas. Na verdade, qual é a ordem canônica dessa oração? As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Eu creio que essa é a ordem sintática, né? Porque, gente, eu vou confessar para vocês, até hoje eu não entendo o hino nacional. É uma vergonha, eu sei, eu vou, depois quando eu tiver um tempo, eu vou procurar pesquisar o significado das expressões, mas até hoje eu não sei. Então, eu creio que as margens plácidas ouviram do Ipiranga, né? Enfim, você vê que tá a ordem, né? A ordem canônica da oração tá invertida. Esse é o hipérbato. A elípse. Vinhas fatigada e triste. Quem vinhas fatigada e triste? Tu. Mas esse tu, ele não tá no texto, então é uma elipse. O zeugma. Tens amor, eu, vírgula, medo. O termo zeugmático é tenho. Por quê? O certo seria dizer tens amor, ponto, eu tenho medo. Só que para não ficar repetitivo, eu falo tens amor, ponto e vírgula, eu, vírgula, medo. Lembrar que o zeugma, ele normalmente é substituído pela vírgula. Então, o termo que tá ali, que não aparece no texto e que era para aparecer, ele vem substituído pela vírgula. Lembrar que o zeugma é uma espécie da elipse. A elipse é diferente. Dentro do texto, em nenhum momento você vai ver a expressão que logo após vai estar oculta. Então, vai vir todo o texto e vai falar vinhas fatigado e triste. Aí você vai saber que o sujeito é tu, pela conjugação do verbo vir.
Já no zeugma, você vai ter o termo e logo após aquele termo que apareceu no começo, ele vai estar oculto. E ele vai estar oculto por meio da vírgula, né? Você vai perceber a ocultação através da vírgula. Observação. A função apelativa de um texto normalmente está na segunda pessoa do discurso. Metalinguagem é a linguagem sobre a linguagem. Por exemplo, uma música que fala de música é uma metalinguagem, né? É a linguagem em cima da linguagem. Polissíndeto é a repetição de uma mesma conjunção. Exemplo: trabalha, vírgula, e teima, vírgula, e lima, vírgula, e sofre, e sua. Eu tenho a repetição de uma mesma conjunção, a conjunção e, certo? Esse é o polissíndeto. A anáfora é a repetição de uma palavra ou expressão no início. Marque isso, tá? Que a anáfora, ela é a repetição de uma palavra ou expressão no início do verso, frase ou período sequencial. Tudo cura o tempo, vírgula, tudo digere, vírgula, tudo faz esquecer, vírgula, tudo acaba. Então, trabalha e teima e lima e sofre e sua não é anáfora, porque o texto não começou com a conjunção e. Mas, nesse caso aqui, tudo cura o tempo, tudo digere, tudo faz esquecer, tudo acaba, é uma anáfora, porque eu tenho a repetição de uma palavra que vem no início, no início da oração, ok? Anacoluto é uma interrupção sintática. Desfaz a coesão do texto. O Brasil, vírgula, que enfrenta vários problemas, vírgula, assim como a educação que, ponto final. O anacoluto é uma espécie de falta de lógica, né? Você termina a frase com ponto final, sem dar continuidade, e fica ali uma coisa totalmente sem sentido, né? A silepse tem relação com a concordância. A gente estava preocupado com o atraso. No aeroporto, a multidão esperava. Então, a silepse é algo que desrespeita a norma culta, porque tem relação com a concordância. A multidão esperavam? Não. Por mais que a multidão dê uma noção de várias pessoas, você tem que colocar o verbo no singular, né? O verbo, ele concorda com o sujeito, a multidão, que está no singular. Então, a multidão esperava. A gente estava preocupado? Não. A gente é o que? Feminino. Estava preocupada com atraso. Né? Embora, inclusive, essa expressão a gente estava preocupada seja muito, muito, muito coloquial, né? Enfim, mas o certo também seria dizer a gente estava preocupada com o atraso. Pleonasmo é uma redundância cheia de vícios. Então, pleonasmo você vai lembrar de redundância. Há 2 dias atrás é uma redundância, porque se foi há 2 dias, eu sei que foi um tempo atrás, um tempo passado, né? Não preciso repetir novamente. Subir para cima, descer para baixo, é um pleonasmo. Apóstrofe, invocação enfática do interlocutor. Então, apóstrofe, você lembra de apóstolo Paulo e você vai lembrar da crucificação de Jesus, quando ele fala: Deus, Deus, por que me abandonaste? É uma invocação enfática do interlocutor. Deus, Deus, né? Por que me abandonaste? Eufemismo. Eufemismo, você vai lembrar de algo afeminado, né?
que é mais suave, né, mais leve. Então, o eufemismo é a suavização da mensagem. Exemplo: fulano virou uma estrela. O que eu tô querendo dizer com isso? Que fulano morreu. Mas para não falar assim, fulano morreu, eu digo fulano virou uma estrela. É um eufemismo. Hipérbole. A hipérbole é um exagero. Exemplo: chorei rios de lágrima quando você se foi, né? Rios de lágrima, quando a gente chora, a gente não forma um rio chorando, né? Então é um exagero, é uma hipérbole. A sinestesia é a mistura de sentidos. Perfume doce. Então, o perfume é o que? Cheiro, né? Doce vem de paladar. Então, estou misturando os sentidos. É uma sinestesia. Voz áspera. A voz é a fala e áspera é o que? O tato, né? O contato. Então, estou misturando os sentidos. Antítese. A antítese é a relação entre ideias opostas. Ela é bela, a irmã feia. Então, eu tenho ideias opostas, né? Ela é bonita e a irmã é feia. Já o paradoxo é a fusão de ideias opostas. Eu não posso confundir a antítese com o paradoxo. Exemplo de paradoxo: ela é belamente feia. Eu tenho a fusão de ideias opostas, ok? Ironia é você dizer uma coisa com o objetivo de dizer outra contrária. Exemplo: ela usava tênis nas discretas cores amarela, azul e vermelho, né? Então, eu estou sendo irônico, porque amarelo, azul e vermelho não é discreto, mas para eu tornar a minha mensagem mais descontraída, eu falo que o tênis dela estava nas cores discretas, amarela, azul e vermelho. Agora vamos falar, pessoal, sobre vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são erros de natureza gramatical e estrutural. Exemplo: o pleonasmo é um vício de linguagem. Você lembra o que é pleonasmo? É a redundância. É um vício de linguagem. Por quê? É um erro de natureza gramatical ou estrutural. O barbarismo é um erro na grafia, na pronúncia ou até mesmo estrangeirismo. Então, se, por exemplo, na prova falar que show, ela foi ao show, é um barbarismo, está certo, porque show é um estrangeirismo, não é uma palavra em português, é uma palavra americana. Pode ser um erro na grafia, né? Sei lá, você colocou o acento. Gente, me faltou agora a palavra. Aquele acento para cima, né? Sei lá, você colocou o acento que é para cima no lugar que era para ser o acento da crase. É um barbarismo, porque é um erro na grafia. Erro na pronúncia, problema, ao invés de problema, é um barbarismo também. O solenismo. O solenismo, você vai lembrar que é um erro na sintaxe. Concordância, regência e colocação. Então, a multidão esperavam. É um solenismo, é um erro na sintaxe. Concordância é o quê? Verbal. Ambiguidade. A frase tem dois sentidos, né? Cacofonia. Exemplo: eu beijei a boca dela. Só que quando a gente fala eu beijei a boca dela, no final fica esse som meio estranho de cadela, entendeu? Então por isso que a gente chama cacofonia. No final, o som final, né, de uma expressão seguida da outra vai gerar um estranhamento no ouvido, ok? E não só no ouvido, se você pegar o final das palavras, né, você vai ver que vai formar uma outra palavra estranha. Colisão.
repetição do mesmo som de consoante. Então, a colisão, eu vou repetir o mesmo som, só que de consoante. Exemplo, fazendo, fiado, fico, freguês. A repetição é da consoante F. Fiado, fico, freguês. Hiato é a repetição de vogal. Vou ao alto da colina. Então, esse ao, alto, eu tenho a repetição do A. Então, hiato, repetição da vogal. Colisão, repetição do consoante. Então, colisão, né, a letra C, consoante, letra C. E hiato é a repetição da vogal. Plebeísmo vem de plebe, vulgarismo. Então, são expressões mesmo assim do povão, digamos, né? Custa R$5. Envolve também um erro de concordância, né? E o plebeísmo, como o próprio nome já diz, está associado a uma linguagem coloquial, uma linguagem formal. O arcaísmo é o uso de expressão que não se usa mais. Exemplo, voz-me-se precisa de ajuda, é um arcaísmo. Né? Não usamos mais essa expressão, voz-me-se. Gerundismo. O gerundismo, pessoal, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nas redações, provas discursivas, é um vício de linguagem, ok? Vou estar transferindo a sua ligação. O certo é, vou transferir a sua ligação. Neologismo. São palavras novas incorporadas à língua portuguesa. Exemplo, deleta essa informação. O verbo deleta vem de deletar, só que no começo, antes desse verbo ser introduzido ao dicionário, ele vinha da expressão americana, né? Ou inglesa, não sei. Vinha da expressão do inglês delete, né? Então, são palavras novas incorporadas à língua portuguesa, o neologismo, né? Deleta essa informação. Deleta é um neologismo. Exemplo, metonímia. Você lembra do que é a metonímia? A metonímia, ela usa uma palavra ou uma expressão para representar outra. Exemplo, tem um texto, né? E vem assim, mas que estão sendo enfrentados pela administração atual. A administração atual, ela não enfrenta. Quem é que enfrenta? É as pessoas que ocupam a administração atual. Então, a administração atual, ela substitui, ela vem para representar uma outra expressão que são as pessoas da administração atual. Objeto direto pleonástico, cai também em prova. O primeiro termo destacado representa o objeto direto da oração, enquanto que o segundo termo destacado é o objeto pleonástico, manifestado pelo uso de um pronome oblíquo, o qual demarca uma repetição do termo anterior. Então, o objeto direto pleonástico, ele é manifestado pelo uso de um pronome oblíquo, que vai demarcar uma repetição do termo anterior, ok? A metonímia, pessoal, deixa eu só ver aqui. A metonímia é lembrar que se parece muito com a conotação, né? Comi 2 pratos cheios, gosto de gosto de ler Machado de Assis, certo? Deixa eu ver. Gosto de ler Machado de Assis. Na verdade, você gosta de ler a obra de Machado de Assis, né? Então, é isso. Pessoal, só um instante.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo sobre português, que eu acho muito importante que a gente saiba, sobre conjunções, preposições, né? Certas coisas a gente precisa saber mesmo em relação a português, porque despenca nas provas e precisamos estar preparados. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.